vigia da meia-noite. Meu nome é Samuel, tenho 50 anos e passo minhas noites sozinho entre túmulos. Sou vigia noturno de um antigo cemitério, daqueles que parecem esquecidos pelo tempo, onde até as árvores carregam um peso de séculos. Dizem que quem aceita esse trabalho ou já perdeu tudo, ou nunca teve nada a perder. No meu caso, talvez as duas coisas sejam verdade. O portão enferrujado range toda vez que se fecha atrás de mim. É um som que já me acostumei a ouvir, mas que ainda arrepia a pele, como se eu fosse um prisioneiro trancado entre os mortos. A rotina é simples: andar pelos corredores de lápides, vigiar para que nenhum vândalo invada, verificar as velas acesas e reportar qualquer coisa estranha. Só que ao longo dos anos percebi que estranho aqui dentro não é algo que se limita a pessoas vivas. As primeiras semanas foram silenciosas até que confortáveis. O vento balançava os galhos secos, os grilos cantavam, e eu seguia com minha lanterna iluminando epitáfios gastos. Mas com o tempo, coisas começaram a acontecer. Portas de mausoléus que eu jurava ter fechado amanheciam abertas. Flores murchas de repente estavam frescas, como se tivessem acabado de ser deixadas. Velas apagadas se acendiam sozinhas. Na terceira semana, ouvi pela primeira vez as vozes. Um sussurro baixo, que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Achei que fosse o vento passando entre as cruzes de ferro, mas percebi que as palavras se repetiam, formando frases. Não entendia o idioma, mas o tom era de lamento, um choro sufocado vindo das entranhas da terra. Eu poderia ter largado o trabalho ali mesmo, mas algo em mim não deixou. Uma mistura de medo e fascínio me prendia. É como quando você olha para um abismo. Sabe que não deve, mas não consegue virar o rosto. Certa noite, durante uma ronda, parei diante de um mausoléu de mármore branco, diferente dos outros pela imponência. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar, e o cheiro de terra úmida e ferrugem invadiu meu nariz. Lá dentro não havia apenas um caixão, mas vários, empilhados, como se aquela família tivesse escolhido descansar unida. Mas o que me chamou a atenção foi uma marca na parede, escrita em carvão ou fuligem. Ele não dorme. Senti um arrepio percorrer minha espinha e ouvi um estalo vindo do fundo do mausoléu. A tampa de um dos caixões pareceu se mover sozinha. Saí dali quase correndo, mas no fundo de minha mente uma pergunta martelava. Quem é ele? A partir dessa noite, as coisas pioraram. Eu comecei a ver silhuetas entre as lápides, sombras que não pertenciam a nenhum visitante. Às vezes refletiam os gestos que eu fazia como se fossem ecos meus. Outras vezes simplesmente me observavam, imóveis. Uma madrugada, ao fazer a ronda perto da parte mais antiga do cemitério, onde as lápides já estavam quebradas e cobertas de musgo, ouvi passos atrás de mim. Apressei o ritmo, certo de que algum vândalo havia entrado. Girei a lanterna, mas não havia ninguém. Ainda assim, os passos continuaram, sincronizados com os meus, apenas um pouco atrasados. Quando parei, eles também pararam. Meu coração batia forte, mas respirei fundo e segui. Foi então que ouvi uma risada baixa, rouca, soando a poucos centímetros do meu ouvido. Virei rápido, mas a única coisa que encontrei foi uma lápide rachada com a inscrição já ilegível. Naquela mesma noite, quando voltei para minha pequena guarita perto da entrada, encontrei o registro de rondas aberto. Eu o havia deixado fechado e trancado. Havia uma anotação escrita com minha própria letra, mas que eu não lembrava de ter feito. Não olhe para trás depois da terceira badalada. Fechei o caderno e travei o portão da guarita, mas não consegui dormir. O relógio bateu 3 vezes, e contra toda razão, eu olhei para trás. Foi nesse momento que vi. Entre as grades do cemitério, na escuridão, havia uma figura alta demais para ser humana. Seus braços eram longos, quase até o chão, e a cabeça parecia encoberta por um capuz invisível. Ele apenas me observava, imóvel. Não sei quanto tempo fiquei paralisado. Quando finalmente pisquei, a coisa havia desaparecido, mas percebi uma marca na porta da guarita. 3 arranhões profundos, como garras cravadas no ferro. A partir daí, minha sanidade começou a ruir. Sonhos e realidade se confundiam. Eu acordava no meio dos túmulos, sem lembrar como havia saído da guarita. Ouvia vozes chamando meu nome, algumas familiares, como de pessoas que eu sabia estarem mortas há anos. Uma vez, ouvi a voz da minha mãe, dizendo que estava fria e com fome. Os colegas que trabalham de dia começaram a comentar que eu parecia doente, que minhas olheiras estavam profundas, que eu estava mais magro. Mas como explicar o que acontecia sem parecer louco? Na última semana, decidi enfrentar a coisa.
Voltei ao mausoléu com a inscrição. Levei comigo a lanterna, uma pá e uma coragem que eu não sabia se era verdadeira ou apenas desespero. A porta estava escancarada. Dentro, o mesmo cheiro de terra. Mas agora havia algo diferente. No chão, uma marca circular feita de sal, interrompida em um ponto, como se tivesse sido quebrada. No centro, não havia caixão. Apenas um buraco profundo, escuro, respirando como se tivesse vida própria. O sussurro retornou, mas agora em português claro. Ele acordou. Senti mãos frias segurando meus ombros. Girei a lanterna para trás, mas não havia ninguém. Ainda assim, os dedos invisíveis me empurravam em direção ao buraco. Lutei, gritei, cravei os pés no chão. Consegui me soltar, corri até a saída, mas antes de sair ouvi novamente a risada rouca atrás de mim. Hoje estou escrevendo este relato da própria guarita. Não sei se vou entregar meu turno amanhã. Não sei se sairei daqui vivo. O portão do cemitério está trancado, mas há batidas fortes do lado de fora, como se algo quisesse entrar. Ou talvez sair. E o mais perturbador é que, no reflexo do vidro da janela, vejo uma sombra parada atrás de mim. Não sei quanto tempo fiquei imóvel, observando o reflexo no vidro. A sombra permanecia atrás de mim, alta e distorcida, como se o corpo fosse feito de fumaça densa. Meu instinto gritava para não olhar diretamente, mas a curiosidade foi mais forte. Virei devagar, com o coração batendo como um tambor. Não havia nada. A guarita estava vazia, exceto pela mesa, a cadeira e o registro de rondas. Respirei aliviado, mas quando tornei a olhar para o vidro, a sombra ainda estava lá, parada atrás de mim. Foi nesse momento que compreendi. O reflexo não mostrava o mesmo mundo que eu via. O vidro era uma janela, um espelho para outro lado, onde aquela coisa me observava de um espaço que não era o nosso. As batidas no portão aumentaram, mais fortes, como se algo monstruoso tentasse arrancar as grades. O metal vibrava, rangendo a cada impacto. Peguei a lanterna e, com as mãos trêmulas, iluminei a entrada do cemitério. Nada. As ruas lá fora estavam desertas, mas o som das pancadas não cessava. De repente, o registro de ronda se abriu sozinho. As páginas folhearam depressa, parando em uma anotação que eu não lembrava de ter escrito. Quando a sombra tocar o vidro, não abra a porta. Mas se não abrir, ela entrará de qualquer forma. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Era a minha letra, sem dúvida. Como se uma versão de mim mesmo, de algum outro tempo, tivesse tentado me avisar. O vidro vibrou. Lento, quase imperceptível. Um dedo escuro começou a surgir na superfície, pressionando por dentro, como se algo tentasse atravessar. A luz da lanterna piscou, falhando. Corri até o armário da guarita, onde guardávamos velas para visitantes. Acendi uma, e o ambiente foi tomado por uma chama trêmula. A sombra recuou. Mas então ouvi passos do lado de fora. Vozes familiares me chamavam pelo nome, suplicando. Samuel, abre a porta. Está frio aqui. Congelado, reconheci a voz da minha mãe, morta há 25 anos. Depois, a de meu irmão mais novo, falecido ainda criança. As vozes se multiplicaram, uma multidão implorando entrada. Bati as mãos nos ouvidos, mas elas ecoavam dentro da minha mente. Decidi fugir. Abri a porta da guarita e corri em direção às fileiras de túmulos. O cemitério parecia diferente, distorcido. Os corredores que eu conhecia estavam mais longos, intermináveis, como um labirinto que se rearranjava a cada passo. As lápides me observavam, as inscrições se mexendo, formando frases que não deveriam existir. Ele não dorme. Volte para o buraco. O vigia pertence a nós. Meus pés se arrastavam pesados, como se o chão fosse lama. A cada respiração, sentia o cheiro de podridão. Foi então que vi o mausoléu outra vez, o de mármore branco, agora com rachaduras profundas. A porta estava escancarada, e o buraco em seu interior pulsava como um coração vivo. Dessa vez não havia só escuridão. Uma risada profunda ecoou, preenchendo o ar. E a voz que outrora sussurrava disse: Você é meu substituto. O chão tremeu, rachaduras se abriram e mãos esqueléticas emergiram da terra, agarrando minhas pernas, meus braços, tentando me arrastar para dentro. Gritei, lutei, bati com a lanterna até a luz se apagar de vez. Não sei como escapei. Talvez eu não tenha escapado. Quando abri os olhos, estava de volta à guarita, sentado à mesa, como se nada tivesse acontecido. A vela ainda queimava, mas quase no fim. Olhei o registro de rondas. Uma nova frase havia sido escrita. Ele caminha entre os vivos agora. Vigiar é inútil. Fechei o caderno com as mãos trêmulas. A rua do lado de fora já não parecia a mesma.
O portão do cemitério, que sempre esteve trancado, estava escancarado. E lá fora, na calçada deserta, vi pessoas paradas, imóveis, olhando na minha direção. Quando ergui a lanterna, percebi que não eram pessoas comuns. Os olhos deles eram ocos e todos sorriam ao mesmo tempo. As badaladas do relógio ecoavam como marteladas na minha cabeça. 3 vezes. Sempre 3. O número que perseguia minhas noites desde a primeira vez que olhei para trás. A rua diante do cemitério estava tomada pelas figuras imóveis. Eu conseguia vê-las claramente agora. Corpos sem carne, mas cobertos por sombras densas, sorrindo com bocas largas demais, como se os rostos fossem máscaras rachadas. O portão escancarado os convidava para dentro. Minha mente gritava para correr, para fugir dali, mas minhas pernas pareciam fincadas no chão. Peguei a vela quase apagada e o registro de rondas, como se fossem talismãs contra o que quer que fosse aquilo. A chama tremia, e eu sabia que quando se apagasse, não haveria mais barreira alguma. As figuras começaram a avançar lentamente, atravessando o portão, uma a uma, em silêncio absoluto. Não faziam barulho de passos, apenas deslizavam. Eu recuei para dentro da guarita, fechei a porta e empurrei a mesa contra ela, como se um pedaço de madeira fosse capaz de deter aquilo. O registro então se abriu sozinho, e uma última frase surgiu diante dos meus olhos, escrita com minha letra trêmula. Você não é o vigia, você é a vigia. Não entendi de imediato, mas então lembrei da inscrição no mausoléu, da voz profunda dizendo que eu era o substituto. A verdade se ergueu diante de mim como um túmulo aberto. Eu não estava ali para proteger os mortos. Eu estava ali para mantê-los presos. O portão havia sido minha responsabilidade. As rondas, as anotações, tudo fazia parte de um ritual antigo que eu nunca compreendi. O vigia não era apenas um cargo, era uma prisão viva, uma função passada de geração em geração, sempre de forma silenciosa. A vela se apagou. As figuras atravessaram as paredes como se fossem feitas de neblina. Cercaram-me dentro da guarita. Suas bocas se abriram em uníssono, e de cada uma delas saiu a mesma voz que ouvira no mausoléu. O anterior falhou. Agora você é o portão. Senti meu corpo gelar, e uma força invisível me ergueu da cadeira. Minhas mãos se abriram sozinhas, deixando o registro cair no chão. Pude ouvir ossos estalando, carne rasgando, mas não senti dor, apenas vazio, como se minha essência fosse sugada. Quando tudo cessou, não havia mais corpo, não havia mais sangue, apenas escuridão e silêncio. E então, lentamente, meus olhos se abriram outra vez. Eu estava diante do cemitério, parado como uma sombra entre sombras. Eu não respirava, mas via. Eu não falava, mas ouvia. E compreendi. Eu havia me tornado aquilo que sempre temi. Agora eu era parte deles. Agora eu era o vigia. Os sussurros entre as paredes. Eu sempre achei que minha casa tinha uma presença própria, mas nunca pensei que pudesse ser algo vivo. No começo, eram apenas pequenos sons. O rangido de uma tábua, o eco de passos no corredor, ou o estalo do encanamento antigo. Eu me convencia de que eram coisas normais, mas com o tempo comecei a notar padrões. As noites tornaram-se insuportáveis. O vento soprava nas janelas fechadas, levando folhas secas que batiam contra os vidros, mas havia algo mais. Algo que se movia por dentro, entre paredes, tetos e pisos, sem jamais ser visto. Eu sentia o frio atravessar minha pele, vindo de lugares onde não havia correntes de ar. Uma noite, ao acordar, percebi que minha sombra no corredor não correspondia à minha postura. Era como se outra presença se alongasse em ângulos impossíveis, tocando as paredes e desaparecendo quando eu tentava encará-la. O silêncio dentro da casa começou a se tornar opressor, pesado, como se cada móvel, cada canto, guardasse segredos que eu não deveria conhecer. As luzes da cozinha piscavam quando eu passava, mas jamais quando outra pessoa estava presente. Objetos mudavam de lugar, embora eu tivesse certeza absoluta de tê-los deixado no mesmo ponto. E sempre havia um cheiro, um aroma de terra molhada misturado com algo metálico, que surgia do nada e sumia tão rápido quanto aparecia, deixando apenas o arrepio e a sensação de ser observado. A escada para o segundo andar começou a ranger de forma diferente, com passos que não eram meus. Eu sabia que ninguém mais morava comigo. Eu nunca ouvia nada durante o dia, mas quando a noite caía, os sussurros surgiam. Vozes baixas, incompreensíveis, arrastando palavras que pareciam feitas de sombras, ecoando por toda a casa. Era impossível ignorar. Em uma madrugada,
acordei com a sensação de que algo me olhava. O quarto estava completamente escuro, mas eu podia sentir olhos penetrantes fixos em mim. A temperatura despencou. Meu hálito formava pequenas nuvens de vapor diante do rosto, e a sensação de pânico era sufocante. Quando tentei me mover, senti o chão vibrar levemente, como se a própria casa respirasse em sincronia com um ritmo que não era humano. Os dias seguintes foram piores. O relógio da sala parou sem motivo, e o som do tic-tac que antes preenchia o espaço desapareceu. Meu reflexo no espelho parecia atrasar um segundo, como se estivesse observando, e não refletindo. Às vezes, eu me via no canto do quarto, mas eu sabia que estava na cama. Comecei a evitar olhar diretamente para qualquer superfície reflexiva, mas o medo continuava a me perseguir. O ápice veio quando acordei e percebi marcas no chão, pegadas, finas e compridas, que atravessavam o corredor do meu quarto até a porta da cozinha. Nenhum sapato, nenhuma criatura conhecida poderia tê-las feito. Cada passo que eu tentava seguir parecia se perder no ar, como se a própria casa estivesse brincando comigo, expandindo-se e contraindo-se à vontade. Agora, escrevo estas linhas, sabendo que a presença está cada vez mais próxima. Ouço o roçar de unhas nos móveis. Sinto o ar se condensar em formas que quase posso tocar. As paredes, outrora familiares, se tornaram labirintos imprevisíveis, e cada vez que fecho os olhos, vejo silhuetas se esgueirando nas sombras. E enquanto escrevo, sinto algo atrás de mim. Não vejo nada, mas sei que está lá. Movimentos leves, sussurros que se misturam com minha própria respiração. A sensação de que, se eu me virar, algo estará olhando diretamente para mim e não há para onde fugir. Ainda tenho luz, ainda tenho palavras, mas cada letra que digito parece atrair mais atenção, como se o próprio ato de escrever convocasse a presença. E por mais que tente me convencer de que estou seguro, a casa sabe que eu sei. E agora ela me observa, paciente, esperando o momento certo para se revelar. O que acontece depois, ninguém pode prever, mas sei que nada será como antes. Cada som, cada sombra, cada respiração torna-se parte de um jogo que eu não escolhi, mas do qual talvez nunca consiga escapar. Nos dias que se seguiram, cada canto da casa parecia respirar, absorvendo minha presença e respondendo de forma imprevisível. As paredes começaram a exibir manchas que não eram de mofo nem de água, formas quase imperceptíveis que lembravam figuras humanas contorcidas, como se estivessem tentando escapar de dentro da própria tinta e gesso. Eu as via apenas pelo canto do olho, e quando tentava olhar diretamente, desapareciam. O corredor principal, que antes me parecia familiar, tornou-se uma passagem interminável. Cada vez que o percorria, o fim parecia se afastar, e eu me encontrava cercado por sombras que se moviam de forma independente, espiando de portas entreabertas, ou surgindo de cantos sem portas. O ar estava pesado, saturado de um cheiro metálico que me fazia engasgar, e o silêncio absoluto era interrompido por sussurros que jamais repetiam as mesmas palavras, mas carregavam uma urgência que me gelava. Os móveis começaram a mudar de lugar sozinhos. Às vezes, eu encontrava cadeiras empilhadas em ângulos impossíveis, mesas invertidas, portas que se fechavam sozinhas. Mas o mais assustador era a sensação de presença nos objetos, de que cada peça da casa podia me observar, mover-se, escolher exatamente o momento certo para me tocar. Um dia, encontrei meu próprio casaco pendurado em uma lâmpada do teto, e o ar ao redor parecia vibrar com uma força invisível. As noites se tornaram longas e sem fim. Dormir se tornou impossível, pois a casa parecia ganhar vida quando as luzes apagavam. Eu sentia respirações perto do meu ouvido, embora estivesse sozinho, e pequenas mãos invisíveis pareciam tocar meu rosto, afastar meus cabelos, traçar linhas pelo meu corpo. Cada tentativa de ignorar os sons apenas aumentava sua intensidade. Em uma madrugada, acordei com a sensação de que o chão se movia sob meus pés. Olhando para baixo, percebi fissuras que não existiam antes. Linhas que se expandiam pelo piso como veias de uma criatura viva. Eu podia sentir o frio subindo pelo meu corpo, um arrepio constante que parecia arrastar minha alma em direção àquelas rachaduras. Na cozinha, as luzes começaram a piscar de forma rítmica, quase como se a casa estivesse tentando me comunicar algo. Mas não havia sentido nas cores ou nos movimentos, apenas uma batida irregular que se infiltrava na minha mente. Quando tentei tocar o interruptor, senti uma força invisível repelindo minha mão, como se a própria parede tivesse ganhado consciência. Minha própria reflexão começou a me enganar.
O espelho do banheiro me mostrava movimentos que eu não fazia. Eu piscava e o reflexo continuava olhando, sorrindo de forma lenta e distorcida. Eu sabia que não poderia fugir, mas cada reflexo parecia me seguir, atravessar o vidro e me arrastar para dentro dele. O medo era tão real que cada batida do coração parecia ecoar em toda a casa. As marcas no chão aumentaram. Agora havia pegadas que se moviam contra a direção natural da gravidade, subindo paredes, descendo tetos, atravessando portas. Eu as segui uma vez, sentindo a pele se arrepiar a cada passo. O corredor parecia se alongar, e a luz do fim da escada nunca chegava. Eu podia ouvir um sussurro baixo, insistente, repetindo um nome que eu não conseguia reconhecer, mas que me fazia estremecer a cada sílaba. Em um momento de desespero, tentei escrever tudo o que estava acontecendo, tentando organizar meus pensamentos, mas a caneta parecia ter vontade própria. As palavras se embaralhavam, formavam símbolos que eu não entendia, e o papel tremeu sob minhas mãos, como se algo estivesse vivo dentro dele. Cada letra escrita era uma ponte que aproximava a presença de mim. Cada frase digitada fazia o ar tremer com uma energia quase palpável. Agora sinto algo mais próximo do que nunca. Cada cômodo da casa parece estar respirando em uníssono comigo. Posso ouvir passos atrás da porta, tocar a parede e sentir a vibração de algo vivo, pulsando, esperando. Sinto a presença ao meu lado mesmo quando ninguém está lá, e o arrepio constante me alerta. Ela sabe onde estou, o que penso, o que sinto. E enquanto escrevo estas linhas, sei que estou sendo observado mais de perto do que nunca. A cada palavra, a casa se aproxima, e algo dentro dela parece sorrir. Eu não posso escapar, e ainda assim não consigo parar de olhar. Há movimentos nos cantos escuros, sombras que se alongam, respirações que se misturam com a minha. Eu sinto que estou apenas no começo de algo que não posso compreender. E a verdade mais terrível é que talvez nunca haja um fim. A porta do meu quarto range levemente. Não ouso olhar. O tempo perdeu sentido. Dias e noites se confundiam. Eu já não conseguia distinguir se estava acordado ou dormindo. Cada passo ecoava em corredores que pareciam se estender infinitamente. O ar estava pesado, carregado de algo invisível, e cada movimento meu parecia provocar respostas que eu não compreendia. Em uma noite especialmente silenciosa, percebi que as sombras não estavam apenas nas paredes, mas no chão, no teto, envolvendo cada objeto. Elas se moviam com propósito, formando figuras que se contorciam e se dissolviam, sussurrando uma linguagem que eu não podia compreender, mas que me penetrava até os ossos. O espelho do banheiro, que sempre me mostrava reflexos estranhos, agora se tornou uma porta para outra realidade. Eu vi algo dentro dele. Uma silhueta humana, alta, alongada, com braços que se estendiam para mim de forma antinatural. Por um instante, senti que se fosse tocá-la, seria puxado para dentro daquele mundo sombrio. Mas eu não recuei. A curiosidade misturada ao desespero me fez encarar a figura. De repente, os móveis começaram a tremer violentamente. O chão rangia, e uma corrente de ar gelado percorreu toda a casa. As portas se fecharam com força, trancando-me no quarto. As sombras se reuniram, formando uma massa que parecia pulsar como um coração monstruoso. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. Meu corpo estava paralisado, dominado por algo que eu não podia ver, mas sentia com clareza absoluta. E então percebi. A presença não queria apenas me assustar. Ela queria se fundir comigo, se tornar parte de mim, arrastar minha consciência para dentro da casa. A sensação de ser observado tornou-se física, como se mãos invisíveis pressionassem minha pele, agarrando minha alma. Cada batida do coração parecia sincronizada com o ritmo das sombras, e eu entendi que a casa não era apenas um lugar. Era um organismo, vivo, inteligente, que se alimentava do medo. Num instante de coragem desesperada, me atirei contra o espelho, quebrando o vidro em 1000 pedaços. O som do estilhaço se espalhou pela casa, e por um segundo senti liberdade. Mas então percebi que a presença não havia recuado. Pelo contrário, ela emergiu dos fragmentos, mais densa, mais próxima, preenchendo cada espaço vazio da minha visão. O quarto inteiro parecia se dissolver, os móveis se desmaterializando, e eu percebi que estava em algum lugar entre o real e o impossível. Eu podia ouvir minha própria respiração misturada aos sussurros da casa, e cada som parecia me avisar. Não há escapatória. Mas mesmo assim, havia uma porta à minha frente, um corredor que eu nunca tinha visto antes, iluminado por uma luz que não queimava os olhos. Sem entender por quê,
Senti uma necessidade quase instintiva de avançar. Cada passo que dava, as sombras recuavam, mas apenas o suficiente para me permitir continuar. O corredor parecia infinito, mas eu segui, sem parar, até que finalmente cheguei a uma porta simples, de madeira. Ao tocá-la, senti a presença ao meu lado hesitar. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Empurrei a porta. Do outro lado havia apenas escuridão. Mas não era a escuridão da casa. Era algo diferente, denso, silencioso, pulsante. Um frio intenso percorreu meu corpo, e eu soube, com absoluta certeza, que atravessar aquela porta seria decidir meu destino. E ainda assim dei um passo à frente. O que me esperava do outro lado, ninguém sabe. Mas algo me diz que a casa, paciente e eterna, ainda aguarda, observando cada movimento meu, pronta para engolir tudo que eu sou. E assim a história termina, por enquanto. A estrada que nunca termina. Nunca gostei de dirigir por longos trajetos sozinho, mas naquela sexta-feira à noite não tive alternativa. O trabalho havia me consumido a semana inteira, e a promessa de um fim de semana isolada em uma pousada no interior parecia a salvação que eu precisava. Reservei o lugar às pressas, apenas olhando algumas fotos pela internet. Chalés de madeira em meio a uma floresta, lareira, silêncio. Parecia perfeito. Coloquei as malas no carro, programei o GPS e iniciei a viagem. A estrada começava iluminada, com outros carros cruzando em ambos os sentidos. Mas conforme me afastava da cidade, as luzes iam rareando. As placas se tornavam cada vez mais escassas. O rádio perdia sinal, substituído por chiados desconfortáveis. Dirigi por horas, até que o GPS me mandou sair por uma estrada de terra, estreita e sem iluminação. Hesitei, mas segui. A tela do aparelho brilhava como a única garantia de que estava indo para o lugar certo. Foi então que notei algo estranho. A distância restante não diminuía. Mantinha-se nos mesmos 17 quilômetros. A cada curva, a cada aceleração, continuava fixo. A princípio pensei em falha no sinal, mas quando olhei para o celular percebi que não havia mais sinal de rede. Nenhuma barra. A estrada se estendia, ladeada por árvores altíssimas. Os galhos se arqueavam, formando uma espécie de túnel natural. O silêncio era tão denso que o barulho do motor parecia uma profanação. Nenhum animal, nenhum vento. Só a minha respiração presa e o ronco metálico do carro. Olhei o relógio no painel. 10 da noite. Segui por mais alguns minutos até que de repente vi alguém à beira da estrada. Um homem, parado, com roupas escuras e o rosto oculto pela sombra da aba de um chapéu. Ele não se moveu, não estendeu a mão, apenas observou enquanto passei. Meu coração disparou. Ajustei o retrovisor, mas ele já não estava mais lá. A respiração ficou curta. Apertei o volante com tanta força que minhas mãos suavam. Aos poucos, a estrada começou a parecer igual em todos os trechos. As árvores se repetiam, como se eu estivesse presa em um ciclo. Passei por uma pedra grande com musgo, uma curva acentuada, e novamente a pedra apareceu minutos depois. Deve ser impressão minha. Murmurei em voz alta, tentando me convencer. Mas então veio o cheiro. Um odor metálico misturado a ferrugem e terra molhada. Fechei o vidro, mas parecia emanar de dentro do carro. O estômago embrulhou. Olhei novamente o GPS. 17 quilômetros inalterado. O relógio agora marcava 11h15. Como podia? Eu dirigia há tanto tempo, mas o destino permanecia distante. Foi nesse instante que as luzes do carro piscaram. 1, 2 vezes, até que mergulhei por segundos em completa escuridão. Quando voltaram, percebi uma figura sentada no banco de trás pelo espelho retrovisor. Era uma mulher. O cabelo molhado grudava no rosto e seus olhos eram poços vazios, escuros. Ela não dizia nada, apenas me fitava. Gritei, freando bruscamente. O carro derrapou na estrada de terra, levantando poeira. Olhei para trás. Não havia ninguém. O suor escorria pela testa. Minhas mãos tremiam. Repeti para mim mesmo que era fruto do cansaço, da mente pregando peças. Continuei. A cada quilômetro, algo pior acontecia. As árvores mudavam de aparência. Algumas pareciam corpos retorcidos, outras tinham marcas profundas, como arranhões gigantes. E de vez em quando, a mesma mulher surgia pelo retrovisor, mais próxima, como se o banco de trás fosse um palco que ela reivindicava. Desesperado, parei o carro. Saí, tentando respirar ar fresco. Mas o silêncio lá fora era absoluto, quase palpável. A escuridão parecia engolir o farol. Quando fechei a porta e me virei, vi o homem do chapéu outra vez, parado a poucos metros. O que você quer?
Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Ele não respondeu. Apenas ergueu lentamente o braço e apontou para a estrada atrás de mim. Olhei por reflexo e percebi que meu carro não estava mais ali. Em seu lugar havia apenas árvores fechando o caminho. Meu coração batia tão rápido que mal conseguia raciocinar. Corri, tropeçando na terra, mas a cada passo a floresta se tornava mais densa. O homem desapareceu, mas a sensação de ser observada crescia, sufocante. De repente ouvi algo. O motor do meu carro ligando sozinho, o som familiar mas distante. Corri em direção ao barulho, mas quando cheguei ao local, vi que não era o meu carro. Era outro, mais antigo, enferrujado, coberto de poeira. O farol piscava sozinho, iluminando os troncos. No banco do motorista havia um diário aberto. Peguei-o com mãos trêmulas. As páginas estavam manchadas, mas consegui ler. Se você está lendo isso, já é tarde demais. A estrada não leva a lugar nenhum. Ela nos consome, nos repete, nos prende. Nunca siga o homem de chapéu. Nunca olhe para a mulher no retrovisor. Se ouvir seu carro ligar sozinho, corra. Mas saiba que não existe saída. A estrada é infinita. Deixei o diário cair. O ar ficou pesado, como se faltasse oxigênio. Quando ergui os olhos, vi dezenas de carros abandonados entre as árvores. Todos diferentes, de épocas distintas, como se gerações de viajantes tivessem desaparecido ali. As portas estavam abertas, algumas ainda com malas dentro, roupas espalhadas, brinquedos infantis. Meu corpo paralisou. O instinto gritava para fugir, mas para onde? Foi então que senti um toque gelado em meu ombro. Girei e a mulher do retrovisor estava ali, a pele pálida, os olhos fundos. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Corri sem pensar, enfiando-me na floresta, arranhando os braços nos galhos. Atrás de mim, ouvi passos, sussurros, vozes misturadas. As árvores começaram a se fechar, como se quisessem me engolir. Tropecei em uma raiz e caí. Quando levantei o rosto, percebi que estava novamente diante do meu carro, parado na estrada, com o farol aceso. O GPS brilhava no painel, 17 quilômetros restantes. Olhei para o relógio. 10 horas. O mesmo horário em que tudo havia começado. Sentei no banco do motorista, o coração martelando. Girei a chave e o motor ligou como se nada tivesse acontecido. Mas no retrovisor, a mulher já me observava outra vez. A estrada seguia à frente, escura, interminável. E eu ainda não cheguei ao meu destino. Dirigia sem saber se ainda era noite ou madrugada. O relógio insistia em marcar 10 horas, mas o corpo denunciava a exaustão. Cada piscada de olhos parecia um convite ao delírio. A mulher no retrovisor não desaparecia mais. Ela se inclinava lentamente, aproximando o rosto do vidro, como se quisesse atravessar. Respirei fundo e tentei não olhar, mas era impossível ignorar a presença. De repente, a estrada se abriu em uma clareira. Ao centro, vi uma construção antiga. Parecia uma capela de madeira, coberta de musgo, com um sino quebrado. Não constava em nenhum mapa. Parei o carro diante dela. Algo em mim sabia que aquele era o fim do caminho, ou talvez o começo. Entrei. O interior era pequeno, iluminado apenas pela lua que entrava pelas frestas. Bancos quebrados, velas derretidas, paredes marcadas por símbolos que eu não compreendia. O cheiro de ferrugem era ainda mais forte ali. No altar, repousava outro diário semelhante ao que eu havia encontrado no carro abandonado. As páginas estavam mais legíveis. A estrada exige sacrifício. O homem de chapéu guia, a mulher coleta. Eles não querem você, querem o que você carrega. Se resistir, ficará preso aqui para sempre. Se entregar, poderá ir embora. Mas nunca será o mesmo. Minhas mãos tremiam. O que eu carregava? Não havia nada no carro além das malas. Então percebi. Não era um objeto. Era a própria vida. Atrás de mim ouvi passos. Virei-me e vi o homem do chapéu. Agora conseguia distinguir seu rosto. Pálido, sem olhos, apenas buracos fundos. Ele ergueu o braço apontando para mim. Senti a presença dela também. A mulher do retrovisor surgiu ao meu lado, seus dedos frios roçando minha pele. Ela abriu a boca e finalmente um som escapou. Um sussurro rouco, impossível de decifrar, mas que enchia minha mente como um veneno. Caí de joelhos, com as mãos nos ouvidos. Tudo girava. O diário caiu no chão e as páginas se mexiam sozinhas, como se o vento inexistente as folheasse. Então compreendi. A estrada não era apenas um lugar. Era um ciclo. Uma prisão que se alimentava das almas que nela entravam. Levantei-me com esforço e corri para fora da capela.
O carro ainda estava ali, me esperando. Entrei, liguei o motor e acelerei. A estrada se estendeu novamente, infinita, mas algo mudou. As árvores começaram a rarear, e no horizonte vi uma luz diferente, alaranjada, como a de uma cidade. A esperança reacendeu em meu peito. Mas a cada quilômetro, a sensação de peso aumentava. A mulher estava agora no banco do passageiro, imóvel, me observando. O homem surgia à beira da estrada, repetidas vezes, sempre apontando para a frente. O GPS piscou. Finalmente os números começaram a diminuir. 16 quilômetros, 15 quilômetros, 14 quilômetros. As lágrimas escorriam de alívio. Eu estava saindo. Ou pelo menos acreditava nisso. Quando a contagem chegou a 1 quilômetro, vi uma placa de madeira iluminada pelo farol. Bem-vinda à Estrada da Salvação. Meu coração disparou. Mas ao cruzar a placa, algo terrível aconteceu. O relógio no painel voltou a marcar 10 horas. O GPS travou novamente em 17 quilômetros restantes. Olhei pelo retrovisor e dessa vez não havia apenas a mulher. O banco de trás estava cheio. Rostos pálidos, olhos vazios, bocas abertas em gritos silenciosos. Homens, mulheres, crianças, todos os que haviam desaparecido naquela estrada. Eles me encaravam, como se agora fizessem parte de mim. A mulher segurou minha mão no volante e sorriu. Pela primeira vez, sorriu. E no fundo eu compreendi. Não havia saída. Nunca houve. A estrada não termina. Ela apenas nos incorpora.